Boa noite, meus queridos. Eu sou a professora Joana Lúcia Alexandre de Freitas, professora do FTM de Arte e Ciências, mas a disciplina aqui é Geografia, né? Trabalho no curso de Pedagogia da série e nós vamos fazer uma revisão geral de tudo estudado até o período, né, em que, por meio da resolução, a Faceli resolve, então, ofertar as disciplinas no modo EAD, né, à distância. Saibam que a maioria dos professores não queria, maioria não, a metade, mas foi o único modo que nós percebemos de trabalhar para que vocês não pudessem parar, né, o processo de ensino e aprendizagem e não fossem prejudicados quanto esse período aí que ninguém sabe ao certo por quanto tempo vamos ficar reclusos em nossas casas, tá? Então, por meio dessas videoaulas que nós vamos continuar o nosso processo de ensino-aprendizagem. E desde já eu peço que, se houver alguma dúvida de vocês em relação ao que for trabalhado aqui, entre em contato comigo via WhatsApp ou até mesmo via e-mail, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, através do Google Sala de Aula, tá? Mas sinaliza que vocês estão com dificuldades, que imediatamente nós vamos, eu como professora e a coordenação, né, vai estar atendendo cada um de vocês na medida do possível. Hoje, antes de começarmos a revisão da unidade 1, eu quero fazer uma revisão de tudo que foi trabalhado até então. Nós começamos o nosso estudo pela BNCC, recorda? Estudamos o documento de orientação que o MEC forneceu, né, a Base Nacional Comum Curricular de Geografia. Vimos que a geografia ela tem uma cara nova agora com a BNCC. Muitos conteúdos que pertenciam a ciências estão dentro de geografia. Muitas coisas de geografia foram para ciências. Isso tem um lado bom e isso um lado ruim também. O lado bom é o seguinte: o conteúdo de Terra e Universo mesmo, né, o planeta, o sistema solar, as galáxias e todos os astros, era um jogo de empurra-empurra. Ciências dizia que pertencia à geografia, geografia, por sua vez, dizia que pertencia a ciências, e ninguém abraçava o conteúdo, né? Ou os dois trabalhavam as mesmas coisas. Agora está bem definido, esse conteúdo saiu de geografia definitivamente e foi para ciências. Todavia, algumas partes dos conteúdos, tanto de geografia quanto ciências, estão bem próximos, como a Lua, os movimentos da Lua e os movimentos da Terra, tá? Lá no documento fala que espera-se formar um cidadão socioambiental, responsável, crítico, e nós discutimos isso em sala de aula, né? A geografia agora ela traz a natureza para o meio ambiente, para que o aluno estude, e é um conteúdo aparentemente novo dentro da geografia, mas que tem tudo a ver com ciências no modo de estudar as mudanças que se faz no ambiente natural e pensar em formas de fazer essas mudanças da forma mais sustentável possível. Isso é uma inovação que a BNCC traz e isso tem uma coisa boa, né? Outra coisa nova também é o sujeito e seu lugar do mundo, que é um eixo temático que vai orientar os professores a trabalhar as diferenças culturais, as etnias, o respeito à diversidade, o conhecimento da diversidade brasileira. Isso também é um ganho, tá, pessoal? Nós fizemos atividade avaliativa sobre a BNCC e eu não vou entrar em mais detalhes, era só mesmo para retomar isso daí. E agora nós vamos começar a estudar os objetos de estudos da geografia. Mas antes deles, nós ainda estudamos as metodologias de ensino de geografia, as perspectivas, que eu vou revisar com vocês agora. Então,
essa videoaula, ela tem o intuito de revisar tudo que a gente viu até então, para que nós possamos caminhar juntos na unidade 2, né, o sujeito e seu lugar no mundo, de uma forma que não sobre dúvida, né, dúvidas em vocês, de modo que todos possam caminhar juntos no mesmo ritmo e ciente de que tudo vai passar, vamos retornar às nossas aulas presenciais. Não sei ainda ao certo quando, só Deus sabe, mas até lá nós não podemos deixar o processo de ensino-aprendizagem parado. Nós precisamos correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos ideais e vamos à luta, não é verdade? Nessa unidade aqui do Prezi, nós vimos a geografia, então, o conceito de geografia, né? A geografia, eu apresentei para vocês o plano de ensino na primeira aula. A gente disse, né, o que vocês estudaram em geografia, o que continua e o que mudou. Nós fomos à praça, próximo à Faceli, nós discutimos sobre o ambiente que ali está, né, um ambiente modificado pelo ser humano, um ambiente modificado pelo ser humano, né, e um ambiente que a gente pode perceber as casas ao redor, se houve planejamento ou não, se é um bairro que tem sustentabilidade ou não. Nós fizemos diversas discussões lá. E aí nós dissemos a importância das praças, porque elas foram criadas, né? A importância de se planejar um bairro, se planejar uma cidade. E aí, de volta à Faceli, nós discutimos sobre isso, lembra? E continuamos essa discussão aprofundando nas perspectivas de ensino da geografia. A geografia ela tem 3 perspectivas de ensino. A tradicional, que se prende muito a conceito, né, totalmente conceitual, se preocupa em ensinar o aluno os conceitos sobre rio, mar, hidrografia, relevo, paisagem, ou seja, é aquele professor que vai cobrar na prova excesso de conteúdo e não vai ficar muito preocupado em despertar no aluno criticidade, análise, né? Então, é a geografia que se importa com os conceitos, o nome das coisas, os nomes científicos. Ela foi feita, a definição foi feita por um francês, né? E essa geografia tradicional, ela aparece ainda com frequência na nossa sala de aula, né? Não quer dizer que não trabalhar os conceitos em geografia, não é isso. Os conceitos, eles precisam ser trabalhados, mas a gente precisa dar significado a esses conceitos, levar o aluno a perceber o que há por detrás desses conceitos. E aí que entra as outras 2 perspectivas de ensino, a crítica e a cultural, que nós vamos falar sobre elas mais propriamente agora. A perspectiva crítica, ela surge em 1960, com alguns geógrafos que acreditavam e acreditam que você precisa posicionar o aluno criticamente frente à realidade e o conceito. Então, por exemplo, eu vou trabalhar um rio, eu citei esse exemplo em sala de aula. Eu não vou falar aonde que nasce, as cidades que ele percorre e aonde ele deságua até encontrar no mar, que é a Foz, apenas isso. Não. Isso faz parte da geografia tradicional. Eu vou trabalhar o tradicional e vou agregar ainda mais conhecimentos. Como? Primeiro, vamos para o conceito de rio. Rio é toda a água, né, que tem movimento, que corre em direção às águas salgadas. São estreitos, tem uma correnteza, ok. Esse rio, existem vários rios, tem um rio principal, tem um rio que são coletores, o rio principal também é chamado de coletor, e tem os seus afluentes, que é o que o pessoal chama de braço de rio, que são aqueles rios menores que podem formar lagos, riachos. Ok, eu trabalhei o conceito do rio. Falei então dessa hidrografia. Agora eu vou falar outras coisas. Onde nasce o rio?
Ah, na cidade tal, do município tal, do estado tal. Passa por quais municípios? Ah, suponhamos o Rio Doce. Nasce na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, vai passando pelas cidades, passa por cidades mineiras, chega e passa por Aimorés, Baixo Guandu, vai passando Colatina, Linhares, passa por vários outros lugares, né? Eu estou falando a grosso modo. Ok. Até chegar em Linhares, onde deságua na bacia do Rio Doce, essa bacia do Rio Doce, que vai desaguar em urgência. Ok, isso é geografia tradicional. Certo, vou trabalhá-la de forma crítica. Como? Qual a importância econômica que esse rio tem para essas cidades ribeirinhas ou essas cidades que estão, que tem esse rio passando, né, dentro delas? Qual a importância turística? Com a catástrofe, né, que aconteceu em 2015, que os rejeitos de minério lá em Mariana estouraram, né, essas barragens e caiu o rio. Que consequências ambientais isso causou? Quem tomou prejuízo? Como que o meio ambiente vai se recuperar dessa catástrofe? Quais pessoas foram prejudicadas? Quais seres vivos foram prejudicados? Que modificação ambiental nós tivemos? Tudo isso são questões que a gente pode levantar para fazer o aluno pensar e se posicionar criticamente e perceber que aquele rio ele tem uma importância econômica, ele tem uma importância turística, ele tem uma importância sociohistórica, que ele não é só um curso de água que corre em direção ao mar, mas que ele também é o meio de trabalho de muitos pescadores, é o meio de lazer de muitas crianças, é o meio de sustentabilidade, é o meio de sustentar a água de certos municípios, como Linhares, por exemplo, através do Rio Pequeno, que é um afluente do Rio Doce, também Colatina, que é o principal rio que abastece a cidade. Então, tudo isso, trabalhar tudo isso, é articular conhecimento, é agregar conhecimento ao teórico. Ou seja, o tradicional ele se prende apenas à teoria, ao livro didático, o que está no livro didático. A crítica, a perspectiva crítica, ela vai para além da teoria. Ela vai agregar as notícias, os fatos, acontecimentos que estão acontecendo, que envolvem aquele fator geográfico, aquele objeto de estudo da geografia. Eu dei exemplo do rio, mas poderia ser qualquer outra coisa. Mas que faça o aluno pensar, refletir. Criticidade não é falar mal, às vezes é falar bem, mas é pôr o aluno para pensar sobre o assunto, relacionar certas informações dentro da própria disciplina ou até mesmo de outras áreas de conhecimento. Então, isso é trabalhar de forma crítica. A próxima perspectiva de ensino é a cultural, que ela tem um peso de emoção, de saudosismo, de importância emocional, uma carga emotiva. Porque ela vai falar da cultura, e a cultura, o conceito de cultura ele é muito amplo, mas simplista, de uma forma simplista, ações de um povo num determinado momento da história, são costumes, tradições, existem uma série de conceitos. Mas quando eu falo de cultura, eu vou me remeter a vários povos, a várias gerações, a história. Então, é uma corrente criada na Alemanha, no fim do século XIX, que defende um relacionamento mais próximo da ciência com a história. Antropologia, sociologia, filosofia, psicologia, tendo cultura, nas representações que o homem faz de si e do espaço. Muitos educadores acham que a análise da relação do homem com o meio aprofundaria os conhecimentos sobre territórios. Então, quando eu vou trabalhar esse mesmo rio de uma forma cultural, eu vou trabalhar na reflexão também. Só que a minha análise ela vai se basear no que esse rio era,
no que ele está hoje e o que ele poderá estar no futuro. A importância desse rio hoje e no passado. Lá em 1950, quando a minha mãe veio para Linhares, a Lagoa do Aviso não era poluída. O Rio Doce não era poluído, né? A gente sabe, através de livros como Panorama Sócio-Histórico de Linhares, acho que é esse o nome da ZUNT, o livro Por que Linhares tem tantas lagoas, da ZUNT também, fala sobre isso. O Rio Doce já foi muita água, já teve muita água de navios, né, trafegarem por ele. E hoje existem vários bancos de areia que impossibilitam, às vezes, um barco a motor passar em certos lugares. Então, isso mostra que houve mudanças. E essas mudanças estão relacionadas à retirada da mata ciliar. Aí eu vou ter que explicar para o meu aluno o que é mata ciliar, ao desmatamento, ao assoreamento. Eu vou ter que explicar o conceito de assoreamento, a falta de políticas públicas para preservar o do rio, e aí eu vou ter que explicar tudo isso para o meu aluno. Então, eu vou trabalhar de uma forma analítica, mas eu vou fazer com que ele pesquise com os familiares, com as pessoas que moram próximo ao rio, como que era o rio o ano passado, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, fotos desse rio, pessoas que saibam dizer como eram, que viram, que presenciaram na infância, ou que ouviram seus familiares falar. Então, eu envolvo emoção, eu envolvo a história, e eu dou uma importância, uma carga emocional para este conteúdo, de forma que o cérebro do meu aluno ele vai aprender o que é rio, não só pelo conceito tradicional, mas ele vai associar a pesquisa que ele fez, a conversa que ele teve com o avô, com o tio, com o ribeirinho, com um documentário que ele viu a respeito disso, com um livro que ele pesquisou. Ele vai associar várias outras informações que vai se remeter ao que o rio o que o rio é hoje, e a gente pode fazer ele pensar, se não houver mudanças, como vai ser o rio daqui 30 anos? O que eu posso fazer hoje para que há 30 anos, no futuro, né, próximo aí, daqui 3 décadas, ele esteja melhor? Então, isso é um ensino cultural também. O ensino cultural, ele não se despende da crítica, porém ele faz uma crítica voltada para a cultura, para a sociologia, para a história, para a filosofia, para a psicologia, para o emocional, para a antropologia, a história da humanidade, né, as ações humanas no decorrer do tempo. Então, ele envolve a cultura. O ensino tradicional é o conceito pelo conceito. O que é rio, o que é lagoa, a diferença de um para outro. O conceito por ele puro. Eu vou trabalhar de uma forma conceitual, vou explicar através de aula expositiva, pouco dialogar, vou cobrar o que é rio, o que é lagoa, na atividade, na prova. Vou dar desenho para pintar, identificando rio, lagoa. Vou dar um desenho de uma bacia hidrográfica. Apenas isso. Não vou aprofundar, não vou entrar em detalhes. Então, o ensino tradicional, ele por si só ele é pobre. Para eu ter um aluno que vá conseguir adquirir as competências que a BNCC pede, eu vou ter que agregar mais conhecimentos, eu vou ter que expandir essa visão. Vou ter que sair dessa caixinha do tradicional. E aí a gente tem que ter muito cuidado também, porque eu lembro que eu falei com vocês na sala de aula que não existe a melhor metodologia. O melhor professor não é aquele que trabalha só da forma tradicional, não é aquele que trabalha só da forma metodológica, não é aquele que trabalha só da forma cultural. É aquele que sabe mesclar as 3 abordagens. Porque, observe, o tradicional ele aparece nas 3. Nela por si própria, na crítica e na cultural. O conceito tem que ser aprendido.
Senão não é geografia, senão não é um ensino formal. Aí eu deixo para bate-papo. Não é esse o objetivo. Eu vou lecionar, eu vou ensinar o conceito, mas eu preciso dar além do conceito. Eu preciso dar elementos para tornar o meu cidadão crítico, para pensar quais são as coisas, os fatores que poluem o meio ambiente, como que eu, quanto cidadão, posso fazer a minha parte, como que eu vou cobrar das autoridades, o que cabe a mim, o que cabe às autoridades. Isso é sair do tradicional. E quando eu foco numa forma mais socioambiental, mais política, mais econômica, eu estou fazendo mais crítica. Quando eu jogo para o saudosismo, para a cultura, para o passado e o presente, a comparação do antes e o depois, eu estou fazendo uma mais cultural. A distância entre a cultural e a crítica é pequena. Eu percebo isso. E vocês também. Muitos alunos ficam com dificuldade de perceber isso na prática. Mas com o tempo vocês se aperfeiçoam. O que é preciso distinguir bem é a tradicional das que vão fazer o aluno pensar. Né? Então, eu trabalhei com vocês esses exemplos na prática e falamos dos mitos e verdades de geografia. É mito, né, que a geografia está só no livro didático? Não, ela não está só no livro didático. Eu tenho geografia quando eu estou saindo de casa, quando eu vou chamar um Uber, que eu vou colocar o local, a localização, quando eu ligo o noticiário, quando eu ouço falar sobre política, quando eu ouço falar do coronavírus em vários lugares do mundo. Isso é também. Evitar mapas de contorno. Não é isso. Eu não posso deixar de trabalhar mapas de contorno. Trabalhar um mapa de contorno tem o seu lado bom. Dá a mobilidade ao aluno, a capacidade de ele fazer detalhes, né? A motricidade, a ação psicomotora fina, que a gente chama, né? Habilidade aí, motora, tem sim, mas eu não preciso trabalhar apenas o contorno. Eu vou dar o mapa, vou pedir para fazer o mapa, vou pedir para pintar, identificar os locais, mas eu vou dar um sentido maior. Eu vou fazer ele entender a cartografia, os elementos de um mapa, a legenda, a escala. E também eu vou contribuir para que ele perceba dentro deste mapa ou dessa carta, né, que depois vocês vão ver a diferença, alguns outros elementos envolvendo a economia, envolvendo a comunicação ou envolvendo a distribuição das pessoas. Por que aqui tem mais pessoas? Por que a densidade demográfica aqui é maior e ali é menor? Coisas que levam o aluno a pensar e não só trabalhar o mapa pelo mapa. Eu, como professora de ciências na rede regular, me associei à professora de geografia para trabalhar o mapa de Linhares, né, a carta de Linhares. Eles fizeram um contorno na aula de geografia, perceberam a dimensão, distribuíram no mapa os bairros, fizeram tudo certinho, essa parte geográfica do mapa, aí da carta. E depois, nas aulas de ciências, eles, perdão, que eu estava trabalhando o assunto água, eles localizaram no mapa as principais lagoas de Linhares, aonde nascem, aonde desaguam, por onde passam. Eles descobriram, desenharam no mapa a hidrografia de Linhares, embora eu seja professora de ciências lá. E eu fui além. Agora nós vamos trabalhar o conceito de balneabilidade, ou seja, quais dessas lagoas estão aptas para o banho e quais não estão. Dessas que não estão aptas, por quê? É um fenômeno que está acontecendo ali. Expliquei o que era. E agora isso foi para a geografia, tá? Saiu de ciência e foi para a geografia. Depois eles entenderam o que era a eutrofização, levei eles até a lagoa eutrofizada, eles analisaram, eles fizeram um desenho,
Eles explicaram o que era. Então, eles foram no mapa, fizeram uma legenda para mostrar as lagoas que tinham eutrofização. Eles estudaram quais as causas da eutrofização. Então, eu fui além do mapa. A professora de geografia foi além da cartografia. Ela envolveu outros elementos. E trabalhar de forma interdisciplinar é muito bom para o aluno e, principalmente, para o cérebro colocar mais emoção naquela informação. E, segundo os neurocientistas, isso vai despertar sinapses, fazer com que esse conhecimento seja gravado com mais emoção e ser efetivo. Vai fazer uma síntese proteica dentro desse córtex aí, dessa região cerebral chamada córtex cerebral, e esse conhecimento ele fica. Ele vai lembrar da aula de campo que ele teve, dos desenhos que ele fez, da explicação que ele deu, da pesquisa que ele fez das lagoas. É uma sequência didática. São etapas até formar o todo, que isso vai dando para o aluno associações e ele vai acrescentando ao conceito crítica, pensamentos, reflexões, discussões, e isso faz ele crescer quanto pessoa. Não é preciso memorizar, isso é mentira. Se você sabe ler, você memorizou as letras. Se você sabe reconhecer os números, é porque você memorizou, você teve que passar por uma fase de memorização. Para acontecer a aprendizagem, primeiro eu tenho a fase da memorização, e essa memória ela precisa se tornar permanente para que a aprendizagem se efetue. Mas o modo como eu vou fazer o meu aluno memorizar é o X da questão. Se eu cobro decoreba, eu vou fazer o meu aluno ficar traumatizado, ele pode não conseguir, ele pode se esquecer, ele pode não aprender e detestar a geografia. Mas eu posso pedir uma música, uma paródia, e essa música vai facilitar para que ele aprenda aquele conceito que eu quero trabalhar, porque o conceito ele precisa ser apreendido pelo aluno para que eu possa ancorar mais conhecimentos. Não foi isso que a Sobel disse? E é isso que nós precisamos fazer. Despertar o lúdico, o prazer em estudar. E é aí que entra a memorização, de um jeito pedagógico e correto de ser feito. Prazeroso. Quem nunca decorou uma musiquinha para aprender certo conceito? Eu me lembro, comentei com vocês na aula, que quando eu estudava, a professora pediu para a gente memorizar os países da América, do Norte, Central e do Sul. E uma colega me deu uma música que ela aprendeu e eu aprendi com ela, não me lembro de tudo, mas eu cantei para vocês um iniciozinho, que se remete a uma das músicas de Daniela Mercury, que vai falar, começa assim: Canadá, Estados Unidos, México e Groenlândia, estes vão formar a América do Norte, Belize e Guatemala, Honduras, El Salvador. Pois é, essa música, para mim, na época, me ajudou a lembrar de todos os países e eu cantava baixinho para eu completar o mapa. Então, para mim, na época, fez sentido. Eu lembrei dela por muito tempo. Mas, pessoal, isso tem quase 20 anos. Eu não me lembro de tudo, eu me lembro de um pedaço. Não vou cantar tudo para não cair em erro, né? Mas que tal eu propor a vocês para fazer uma outra música, a versão de vocês? Gostei dessa atividade. Vamos seguir, então. Então, diante dessas três perspectivas, nós falamos da visão da Heloísa Penteado, embora seja uma autora que trabalhou isso em 94, as ideias dela bem contemporâneas. E não é porque a BNCC chegou que nós vamos rasgar tudo que foi livro importante e jogar fora, não é isso. A gente precisa dar valor ao material que temos, que ainda está contemporâneo, que ainda está bom, que serve para a nossa prática. E a Heloísa Penteado é uma delas, tá? Ela fala que para ensinar geografia para criança é preciso partir do concreto. E está muito de acordo com uma fala de Jean Piaget. Piaget fala que a criança
ela só vai conseguir criar memória, memorização, pensamento espacial, que é uma das coisas que a BNCC pede para ser feito, a partir de 10 anos, que o cérebro consegue fechar os olhos ou com os olhos abertos, a criança consegue criar como se fosse um 3D, né, um holograma, na mente dela o que o professor está dizendo. Antes disso, ele tem que ver, ele tem que tocar, ele precisa de elementos para ele aprender. Então, daí que vem a importância da maquete, muito embora eu, Joana, não gosto muito, porque produz lixo. Mas uma maquete feita com material reciclável, ela tem o seu valor, a sua importância. Eu, para falar a verdade, gosto muito de pedir maquete, hoje em dia, com massa de biscuit, com massa de PVA, com massa, uma massa de PVA, que ela tem uma outra massinha, que eu não lembro se é esse o nome, que você compra na papelaria, que você amassa, faz um moldezinho, depois ela seca, ela vira um EVA, como se fosse um... E ela quica ainda, né? E é um material permanente, que não vai necessariamente ir para o lixo, né? Então, a criança, ela precisa tocar, ela precisa desse material didático. Para ensinar geografia, eu preciso levar imagem. Ah, eu não tenho retroprojetor na minha escola. E agora? Eu vou recortar jornal, revista velha, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou levar o menino para o pátio, para a rua, para a lagoa do bairro. É a geografia para além dos muros da escola, tá? Eu vou pegar uma reportagem, vou mostrar no celular, eu vou mostrar no computador, eu vou mostrar na TV da escola, de alguma forma. Eu preciso fazer com que ele visualize. Eu preciso tirar o aluno da cadeira, do livro didático. O livro didático, ele é um apoio, ele não é o todo, né? A Penteado, ela fala que para ter um bom ensino-aprendizado em geografia, é preciso ampliar os conhecimentos científicos, partindo do que ele sabe, para assuntos mais que ele não conhece, ou seja, eu preciso aproveitar o senso comum, que é o que muitos outros autores dizem em outras disciplinas também, né? Eu preciso usar a localidade do entorno do aluno, então eu vou começar por ele, por onde ele mora, pela casa dele, ou eu posso começar pela escola, vamos fazer um mapinha da sala de aula, vamos localizar ele, o coleguinha dele, e aí eu vou trabalhando já a localização, direita, esquerda, frente, atrás. Eu falei com vocês isso na sala de aula. E eu preciso aguçar a curiosidade do meu aluno, fazer ele pensar. Eu preciso alimentar, claro, tudo com controle. O professor ele tem que o tempo todo estimular, mas também puxar a corda, porque senão solta, fica solto e o professor não consegue ter uma sequência. Mas o aluno precisa falar, ele precisa expor a dúvida, ele precisa levantar o dedinho e cada um ao seu tempo precisa dizer o que pensa, interagir. A aula ela precisa ser dialogada, porque senão o aluno ele só ouvindo, eu tô aqui às vezes engasturada, porque só eu tô falando e vocês estão aí me vendo, né? Vamos fazer algumas agora na revisão, é só rever mesmo, tá bom? Trabalhar a geografia a partir do senso comum, orientar o aluno a observar ao seu redor, praticar a observação, né? Levar eles para o pátio, manda observar tudo, vamos sentar, vamos fazer um desenho. Igual eu fiz com vocês na sala. Acho que não foi na turma de vocês, foi numa outra turma. E aí pedi depois para eles socializarem o desenho. Eles vão perceber que um fez um desenho de uma coisa, o outro fez de outra, porque os olhares são diferentes. Um observou uma coisa, o outro observou outra, do mesmo ambiente. Porque eu observo aquilo que chama a minha atenção, que é significativo para mim. E isso é interessante para eles perceberem isso, a percepção do ambiente, né? Vamos verificar a perspectiva de ensino de vocês. A gente estudou aqui com o livro didático, foi uma atividade que vocês fizeram em sala de aula. No entanto, na hora de entregar, eu pedi que vocês tirassem uma xerox do livro didático para me entregar, e aí veio a pandemia. O que vocês vão fazer? Vocês vão escanear a atividade e vão postar na nossa plataforma lá no Google Sala de Aula, né? Numa data estabelecida, e vão só me entregar, porque vocês fizeram isso, eu dei tempo para vocês fazerem, eu me recordo bem que vocês fizeram, tá? E ela fala sobre o método de avaliação, que ela tem que ser uma avaliação contínua.
ela não pode ser só no final do bimestre, do trimestre, ela não pode ser feita por um só instrumento, que ela tem que ser diária. E aí ela sugere uma planilha, ela ainda dá ideias de fazer uma legenda C para atividades que foram feitas com uma nota de 10 a 8, uma média de 10 a 8. C com um tracinho de 8 a 5 são aquelas atividades que o aluno fez, mas ficou incompleto, ou poderia ter feito melhor, e ele talvez não quis fazer por preguiça. E N, né, de 0 a 4, é aquela atividade que ele fez pouquinho ou não fez nada. E o professor ter ali um registro, um instrumento que ele vai registrar isso com o aluno, a data, a atividade que foi proposta, e isso daí. Eu mesmo, particularmente, eu, Joana, nas minhas aulas eu uso o mais ou menos e o menos. E depois eu distribuo de uma forma igual. Eu acho mais fácil assim. Ela traz esses signos. Você, professor, vai fazer aquilo que você acha mais fácil. Mas o interessante é você fazer um registro diário das atividades. Por quê? É errado eu avaliar só no final do trimestre. E se o meu aluno teve dor de barriga naquele dia, uma consulta e não foi? E se ele fez todas as atividades e eu considero apenas uma? É injusto com aquele que fez tudo. E aquele que não fez nada e só fez aquela, uma, deu sorte e fica com notão. Então a gente precisa avaliar diariamente. A avaliação é um processo longo, contínuo, que eu vou somar participação em sala de aula, a resolução de atividades, pesquisa, interesse em aprender, o comportamento no sentido de, ei, professora, o que é isso, o que é aquilo? Não só de comportamento de quem é quietinho, quem é bagunceiro. Não é isso. O comportamento, a participação ali em sala de aula. Daquele aluno que às vezes ele não te pergunta porque ele é tímido, mas ele te acompanha, você olha nos olhos dele que ele está entendendo, que ele está ali ouvindo tudo, anotando tudo, né? Então, avaliar é dar valor é avaliar a participação do aluno, as suas atividades feitas. E a nota, por exemplo, o bimestre vale 20, eu vou ter que distribuir 20 em vários instrumentos avaliativos. A prova ela tem um maior peso, mas ela não é o único instrumento avaliativo. Existem outras formas de verificar a aprendizagem. Então, avaliar é o que eu vou ponderar no final de um processo. As atividades cumpridas, não cumpridas, né? E a avaliação é eu verificar as atividades feitas, o modo como foi feito e se houve aprendizagem. Isso é avaliação. Verificação de aprendizagem é eu dar uma atividade hoje, desse conteúdo que eu estou explicando para vocês, e verificar se vocês responderam ou não. Isso é uma parte de um todo chamado avaliação, certo? Então, a prova é uma verificação de aprendizagem, o trabalho, o seminário, tudo isso são instrumentos que eu somando, eu vou ter o final, o resultado final, a somativa, a somatória, a avaliação somativa do meu processo de ensino, e eu vou verificar se o aluno conseguiu obter uma média ou, principalmente, se ele conseguiu aprender. Se ele conseguiu aprender, automaticamente ele tem nota. Se ele não conseguiu aprender ou se ele pode melhorar, eu vou dar mais oportunidades dele fazer, dele aprender, que seria a recuperação daquilo que ele não conseguiu, recuperação paralela, que não é necessariamente feito por uma prova. Eu posso fazer isso oral, por trabalho, e a gente falou isso tudo na sala de aula. Depois, estudamos a BNCC, discutimos isso, e aí eu apresentei para vocês os objetos de estudo que a geografia vai ter, e não entramos em detalhes porque a gente vai trabalhar cada uma delas, né? Então, assim, eu foquei em sala de aula com vocês as 3 perspectivas e a importância da geografia e a BNCC. E finalizei esse preze com vocês, não foi isso? Vocês fizeram uma atividade comparando as 3 metodologias estudadas com o livro didático que está na rede, que o aluno está estudando,
que é um livro que foi elaborado tentando atender as competências e habilidades da BNCC, que eu vou avaliar. E aqui a gente vai encerrar essa revisão, que foi esses os principais elementos que nós estudamos, para dar início à próxima unidade, o sujeito, seu lugar do mundo, tá certo? Quaisquer dúvidas, entre em contato comigo, tá? Não deixe as dúvidas aí com vocês, socializa, tá bom? E, ó, um grande beijo, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau.